Já voltamos e agora a gente continua o passo a passo com a Célia Bonomi, hoje decopagem no gesso com papel de guardanapo. Muita gente perguntando, Tati, mas é aquele papel que a gente tem em casa e às vezes o pessoal vai acumulando mesmo, né, Célia? Mesmo. Pode usar tudo. É isso aí. Olha, então eu já fiz a parte de trás, né? E aí a gente vai ter que cortar, rasgar esse guardanapo para poder virar para a parte da frente. Eu venho com um pincel assim, ó, úmido da Termolina e venho puxando o guardanapo, ó. E ele vai rasgando. Dá pra perceber? Tô com o papel bem na frente, né? Aqui, ó. Eu com a Termolina, eu seguro ela lá na pontinha e venho rasgando, ó. Bem facinho de rasgar mesmo, ó. A Termolina já vai me ajudando a colar a base ali e facilita pra rasgar. Fica bem molinho o guardanapo, tá? O que faltou, aqui é o pezinho dela. Então, eu tenho que entrar agora aqui. O que faltou para colar é muito simples. É só você pegar a Termolina e naquele ponto e aplicar novamente. Tá? Olha, percebe que aqui no pezinho, eu vou até rasgar agora uma parte maior para a gente poder falar dos detalhes aqui. Reparem que aqui no pezinho, ó, ficou faltando um pedacinho. Quando a gente rasga, ele acaba aparecendo. Não tem problema nenhum. A gente pega um pedaço do guardanapo e vai bem pontual mesmo. Aqui na parte que ficou branquinho, passo a Termolina e encosto o pedacinho do guardanapo. O próprio pincel, ó, por isso que eu gosto de chanfrado, ele vai entrando nos cantinhos para mim e já vai fazendo o contorninho da peça, ó. E ele dá o acabamento. Ficou mais um pedacinho? Como ela tem muita profundidade, às vezes a gente tem que fazer esses retoquezinhos. Mas não é nada difícil, é só uma questão de acabamento mesmo. Vou lá no cantinho, encosto, ó, o pincel. Como a Termolina amolece o guardanapo, o pincel vai e faz todo o contorninho. Então, fica tá? certinho. Fica certinho. E como ele tá amassadinho, não aparece as emendas. Vou rasgando as pontinhas e vou entrando em toda a profundidade. Muitas vezes vocês vão ter que fazer no mesmo pedacinho em mais que uma etapa, porque são profundidades de altura diferente. Então, ó, faço uma, se for necessário, pego outro pedacinho e faço a outra. E a Termolina entra lá. Vou acabar toda essa lateral e vou ter que virar aqui a parte da frente. Então, o que é mais fácil? Eu rasgo. Aqui eu vou ter a mãozinha dela, que eu vou desprezar, porque eu não preciso. E venho aqui, ó. No meio do caminho, se ele rasgar, não tem problema. Faz a mesma coisa que eu fiz ali atrás. Um pouquinho aqui, ó. Uma partinha branca. Ele é um pouquinho trabalhoso, mas não é nada difícil de fazer. É gostoso, né? É. Um joguinho de paciência só, mas o resultado compensa. Aqui na manguinha. Então agora vocês guardem todos os retalhinhos de guardanapo, porque qualquer peça pequenininha dá para estar fazendo um enfeitezinho desse, né? E mesmo os forrinhos, dá um efeito bem bonito. Eu já fiz aqui na caixinha o guardanapo amassado, que é uma decupagem bem prática, o pessoal gosta muito também. Porque a decupagem do guardanapo, a pessoa às vezes tem um pouquinho de receio, porque por ele ser muito fininho, ele acaba enrugando às vezes. E essa técnica do amassado, ele facilita toda a vida, né? Que não aparece nem nada de ruga. Já é o próprio efeito, deixar ele enrugadinho. Fica muito delicado. Lembrando que do guardanapo você tirou aquelas duas camadas brancas, né? Exatamente.
porque senão eu grudo o forro e com o tempo vai soltando a estampa, né? Então não é o ideal. Mesmo para caixinha, para qualquer superfície que a gente vá fazer decupagem com o guardanapo, a gente tem que tirar o forrinho. Aqui o excesso, como eu já tô vindo com a parte de trás, eu tiro, ó. O guardanapo fica molinho pela termolina, rasga muito fácil. Guardanapo, a termolina leitosa para fixar. E no gesso mesmo foi a tinta, né? As tintas de diversas cores. Aí vai do seu gosto pessoal. E o brilho lindo, né, que ficou é a cera em pasta iridescente. Iridescente. É uma bisnaguinha. Se você não conseguir encontrar, você usa uma tinta metálica. É que o legal da pasta é que você pode usar qualquer tinta que você tiver e transformar a tinta em metálica, né? Com efeito metálico. Senão você tem que comprar uma tinta de cada cor, né? E assim não. A tinta que você tem, você já aproveita. Termolina, eu gosto de passar uma camadinha por cima depois também do guardanapo, porque ela impermeabiliza e dá resistência para ele. Então é uma camadinha embaixo e você pode passar uma em cima também, porque cria mais resistência e tem menos risco de estragar depois, né? Se quiser aplicar um verniz, quem gosta de bastante brilho, pode aplicar um verniz depois em cima do guardanapo. Mas não tem necessidade de aplicar sobre a pasta iridescente, porque ela já é acabamento, tá? Então, sobre o guardanapo, que é fosco, quem gosta de muito brilho pode estar usando. Mas se você está usando a pastinha, na pastinha você não precisa passar, não. Ela já dá esse aspecto de acabamento, né? A mão vai ficando toda colada, né? Porque a termolina, ela foi feita para dar um acabamento em tecido, né? Mas a gente pode usar ela como colinha também. Vai adaptando, né? É. A textura dela para trabalhar aqui eu acho bem interessante. Ela é bem molinha e ela facilita o trabalho. Eu quero agradecer toda a direção do programa e a direção da TV, porque a gente tem um tempo muito bacana, né, Célia? Um tempo de arte, que a gente costuma usar esse termo na TV, né? O tempo de arte, o tempo de programa no ar. E aí a gente está conseguindo aproveitar muito essa aula da Célia, porque em casa a gente poderia ter esse receio. Tati, mas e nos cantinhos, e ali na dobrinha, embaixo, no detalhe da mão, do pezinho? Então a gente vendo a Célia fazer todo o passo a passo... Fica todas as dicas, né? Porque é duro você... muito na hora da gente fazer, Sim, né? Porque é duro dá você... aquele receio. Ai, mas e agora? Como será que faz? É duro você se enroscar numa dificuldade e não ver o que é que você pode, né, ter de facilitador aqui para resolver. Então, realmente esse tempo é muito precioso. As pessoas agradecem sempre assim e eu realmente procuro fazer tudo mostrando os mínimos detalhes, porque a gente tem que se colocar mesmo no lugar de quem está começando, de quem tem, né, interesse em aprender. Se a gente for assim, jogando de uma maneira como se a pessoa soubesse, como que ela vai dar início ao artesanato, né? E para estar fazendo, a gente sempre tem que começar de uma maneira ou de outra, né? Porque uma coisa é a gente ouvir a pessoa falar, né, como faz. Agora, vendo ela fazer, né, Célia? É bem diferente, bem né? Você vê, aprender, essas partes que você falou, olha, são bem profundas, ó. E o guardanapo acaba rasgando. Aí a pessoa já pode ir lá em casa e falar, ai, meu Deus, já estraguei tudo. E não tem nada de estragar. Põe um pedacinho ali em cima e cola por cima. Exatamente. Então, eu quis me ater mais à decupagem do que na própria pintura, exatamente porque ela que é o diferencial, né? E assim a gente vai completando tudo. Eu queria dar uma dica também de acabamento
no fundo da peça, né? Por favor, Célia. O fundo da peça... Esse que eu tô vendo aqui? Isso. Já achei um aqui. A gente tem várias possibilidades. A gente pode usar feltro, a gente pode usar papel camurça e a gente pode estar usando EVA, que é um material assim que hoje com muita facilidade se encontra. Então, é muito simples de fazer. Coloca a peça sobre o EVA. E aí eu aprendi com uma dica de uma professora de EVA, porque antes eu riscava com a canetinha lá. Aí ela me explicou, a Lúbia explicou, que a gente risca com um palito. E aí o palito vai deixar a marquinha no EVA, mas ele não mancha na hora da gente cortar. Porque às vezes tem canetas que ela dá uma manchada. Então ela corre além do que a gente quer. E o palito, olha, ele marca muito bem, ó. Né? Certinho, só recortar. E aí, só recortar, que você usa, cola certo? branca. Cola branca Cola comum. branca comum. Tá? Legal. Deixa eu só Põe a aproveitar e mostrar, pecinha gente. aqui. Nós mostramos bem aqui, Maria. Olha a ideia, a proposta do Menino Jesus. Aqui, tá vendo? Um Como se fosse um lençolzinho, lençol. É o guardanapo também. Os contatos da Célia estão no vídeo, para quem quiser receber alguma orientação, quem tem dúvida em relação aos produtos utilizados, ela orienta. E tem José. E o verde, né? Todo o guardanapo. Parabéns mais uma vez, viu, Célia? Muito obrigada. Eu vou ficar na torcida pra gente se encontrar antes das festas de fim de ano, antes de Natal, Ano Novo. Eu também. Tomara que já vou desejando encaixar. desde já um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo. Mas eu também espero poder vir, tá? Tomara que você participe com a gente na festa de fim de ano. E em 2013 te espero. Com certeza. Ano Novo chegando e com muitas aulas da Célia. Beleza, um Obrigada, beijo. de coração, viu? Até mais. Boa semana. Obrigada.